As mudanças climáticas, as medidas necessárias para combater os efeitos que podem atingir os países do mundo todo, os riscos hidrológicos pelos quais o Brasil passa, esses foram alguns dos temas debatidos pela Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas. Nós vamos fazer o balanço dos trabalhos da CMMC em 2017 com o senador Jorge Viana, que é o presidente da comissão. Senador, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade da gente conversar sobre algo que está tão presente na agenda, não só do Brasil, mas do mundo. Então, senador, qual o balanço o senhor poderia fazer do trabalho da comissão do ponto de vista quantitativo, numérico, daquilo que foi feito em 2017? Eu acho que os desafios da segunda comissão, porque só tem duas no Congresso. Permanentes, né? Permanente e mista, Câmara e Senado, da Comissão de Mudanças Climáticas, começa agora. São enormes. Nós trabalhamos muito esse ano, foram mais de 15 audiências públicas e foi um recorde. 135 pessoas convidadas vieram aqui, especialistas nas diferentes áreas, para nos ajudar a debater algo que ameaça a vida no planeta. Nós estamos falando de uma mudança na temperatura do planeta, uma alteração grave, que faz com que o regime de água se modifique, que cidades comecem a sofrer ameaça por conta das emissões de gases de efeito estufa, que levam à alteração na temperatura. Nós não estamos mais discutindo se vai ter ou não, nós agora estamos discutindo como combater a mudança climática. Esse foi o grande centro da COP23 na Alemanha que eu participei. Em novembro de 2017. Nós participamos em 2017, os desafios seguem agora em 2018, porque nós, inclusive, vamos sediar o Fórum Mundial de Águas. Mas essa última COP, ela tinha como propósito discutir como é que vai se implementar o Acordo de Paris. Que é o acordo que define aquilo que os países vão fazer para mitigar os efeitos das mudanças. Evitar que a temperatura passe dos 2 graus e, ao mesmo tempo, discutir adaptação e mitigação. É muito caro o custo de agir depois nas consequências da mudança climática. Para ter um exemplo, a cidade de Nova York, Manhattan, é uma das cidades mais ricas do mundo. Eles vão gastar, nos próximos anos, 70 bilhões de dólares para tentar se adaptarem, fazer uma adaptação ao efeito dos furacões que agora estão se multiplicando. Veja que loucura. Onde é que o mundo vai arranjar dinheiro? Há um dado que a própria CMMC discutiu numa das audiências públicas que dizia que o valor total necessário são 3 trilhões por ano, em todo o mundo. É uma loucura os números. Os números são assustadores, porque nós estamos falando de fato de risco na vida no planeta. Porque vai para a agricultura. Imagine uma agricultura que muda o regime de água. Imagine uma cidade sem planejamento, como são a maioria das cidades do mundo, né? Metade da população do planeta vive em cidades, e isso vai aumentar para 60%. E as emissões geradas de gases de efeito estufa, perto de 70%, também ocorrem nas cidades. Então, nós temos que fazer uma transição do mundo que vive a insustentabilidade para um padrão de produção e consumo no planeta que seja adaptado à vida. O problema todo é que nós estamos explorando recursos naturais, desequilibrando os biomas no planeta e as consequências disso vêm de volta para quem está fazendo. Quer dizer, o presidente Obama falou uma frase que é muito repetida. Ele fala, a nossa geração, essa atual geração que ocupa o planeta, é a primeira a sentir os efeitos da mudança do clima, mas também é a última que pode fazer alguma coisa. O senhor, em novembro, foi um dos representantes do Congresso e do Senado lá na COP23, na Alemanha, que é a Conferência das Partes. Concretamente, qual foi o trabalho realizado nessa COP em relação ao Acordo de Paris, nesse grande encontro que foi realizado em novembro? As pessoas têm que entender, né, estão aí assistindo a gente aqui na TV Senado, que esse é o maior acordo já assinado no mundo. Né? Mais de 190 países foram lá e acordaram fazer uma ação coordenada de tentar evitar que a temperatura no planeta, pela emissão de gases, por conta da atividade humana, passe dos 2 graus, que seria uma catástrofe. E esse entendimento, cada país anunciou quanto que vai reduzir de emissões, tendo como referência o passado. Agora, essa COP23 ela foi a COP técnica,
está sendo feito o que a gente chama do livro branco, o livro onde se estabelece transparência para ter os dados, para saber se de fato os países estão reduzindo as emissões ou não, como quantificar por país, porque são situações bem diferentes. A nossa está vinculada muito ao desmatamento, a nossa matriz energética, de energia elétrica é bastante boa, nós temos problema na parte de transporte, agora estamos com RenovaBio, com perspectiva de seguirmos avançando nos biocombustíveis, no carro elétrico. Então, cada país é uma situação. Então, a COP23 foi uma COP mais técnica, mais difícil de ser visualizada. Agora, nós estamos um pouco atrasados nisso. Nós temos que acelerar o passo. E foi uma coisa interessante nessa participação que nós tivemos agora em 2017, e eu coordenei a delegação brasileira como presidente da Comissão de Mudanças Climáticas. Foi a primeira vez que o Parlamento brasileiro, que o Senado, em cooperação com o presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui, senador Davi, e com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o Newton Tato, o deputado Newton Tato, nós fizemos um evento no Espaço Brasil. Aliás, foi o mais prestigiado. E a tese era, qual é a agenda do Senado, do Congresso, que nós devemos ter debatendo e deliberando para ajudar o Brasil a cumprir o Acordo do Clima, para ajudar o Brasil a seguir sendo um protagonista na materialização desse acordo que é tão necessário para a humanidade. E qual seria a agenda do Brasil? Qual seria o papel do Brasil para alcançar as suas próprias metas dentro desse Acordo do Clima? Votar e implementar o RenovaBio, por exemplo, para não ter aqui nenhuma ação de preconceito em relação ao governo. O RenovaBio é uma ação absolutamente meritória e importante. Significa fortalecer uma política de biocombustíveis no Brasil. Trabalhar a ideia das energias renováveis, como o Brasil tem feito com a eólica, com energia solar, que precisa trabalhar com biomassa e seguir trabalhando com hidrelétricas de baixo impacto. Mas em relação à Amazônia, há alguma... O desmatamento. Controlar. Tirar o desmatamento ilegal completamente, zerar o desmatamento ilegal, trabalhar com manejo, com uso múltiplo da floresta, ver a floresta como ativo econômico e não como um problema, não ficar focando só no uso do solo, porque isso vai significar desmatamento, e foi o desmatamento que pôs o Brasil no topo dos países de emissão. E foi a redução do desmatamento que tirou o Brasil dessa lista dos países que são os mais responsáveis pela mudança do clima. Agora, tem uma coisa. Para dar certo, o Parlamento não pode aprovar uma medida provisória como a 795, que foi aprovada em 2017 e que agora está judicializada, porque ela dá uma isenção pode chegar até R$1 trilhão, na hora que o Brasil precisa tanto de recursos, que a gente fala de fazer reforma para poder ter maior arrecadação, aí dá uma isenção de R$1 trilhão para quem for explorar. As 5 petrolíferas do mundo exploraram o pré-sal brasileiro, que já foi descoberto o petróleo, já tem tecnologia dominada. Agora a exploração do barril de petróleo está de $8, a venda é de 60, é o melhor negócio do mundo e o Brasil está dando um presente, sem que elas tenham pedido, de uma isenção, inclusive de contribuições sociais, imposto de renda, IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, para que eles gerem emprego nos seus países e explore uma riqueza que deveria ser dos brasileiros. E qual a mensagem que isso passa para o mundo? Quer dizer, o Brasil incentivando e facilitando até a produção do petróleo. Olha, não só passou mensagem, mas o Brasil ganhou um presente na COP23. Ele ganhou o fóssil do ano da COP, quer dizer, o país que mais suja, quando ele vai na contramão. Na época era a iniciativa da medida provisória, agora já passou, inclusive pelo Congresso, foi uma vergonha. O Senado fez uma correção, pôs as isenções pelo menos... Diminuiu o prazo, né? O prazo para até 2022, no máximo 5 anos, e a Câmara dos Deputados passou para 2040 o prazo de isenção. Os próximos 5 governantes do Brasil vão abrir mão de receita para a saúde, para a educação, para a segurança, para a redução dos impactos de mudança climática, por conta de medida absolutamente criminosa e irresponsável como essa. Então, a agenda parlamentar ela é fundamental. Ela tem que estar focada na sustentabilidade, tudo que nós formos fazer. A questão do carro mesmo. Nós temos que estabelecer o prazo para o carro movido ao combustível fóssil. O petróleo tem data para acabar. Claro, vários países do mundo já estão trabalhando com o carro elétrico, assim, com a perspectiva de substituição. Nós temos que trabalhar a ideia do RED, de fazer compensação, a remuneração pelos serviços ambientais. Na COP mesmo, os estados da Amazônia, o meu estado, o governador Tião Viana e outros governadores, fizeram o Dia da Amazônia, que foi um evento também muito importante,
na COP, onde nós que ajudamos o Brasil a limpar a cor da sua agenda perante o mundo com a redução do desmatamento, mas nós temos 25 milhões de pessoas vivendo na Amazônia. Quer dizer, nós moramos na região mais rica do planeta e as pessoas passam necessidades, o desemprego, até fome mesmo. Isso é inaceitável. Então o Brasil precisa ter uma política para a Amazônia, tendo a Amazônia como uma base para a indústria fármaca, para a indústria de cosmético, para a bioindústria, para a indústria do século XXI, a indústria do acordo do clima, para um novo padrão de produção e consumo de produtos que não piore e não desequilibre a vida no planeta. E para mim, ainda estamos longe disso. Os governos ainda não entendem que a Amazônia é uma vantagem comparativa para o Brasil. Não só cumprir o seu acordo, os compromissos, as NDCs que nós assumimos perante o mundo, como também nós temos a Amazônia como um ativo econômico que vai ajudar o Brasil a gerar emprego, a se firmar como uma grande nação diante do mundo. Como sonhava, aliás, Chico Mendes, que nesse ano de 2018, nós vamos estar 30 anos da morte de Chico Mendes, que era um acreano, que eu convivi com ele e que eu sinto muito, por conta das ideias que defendia, foi assassinado. 30 anos e as ideias que ele defendia, seu legado está tão presente ainda. Uma outra agenda legislativa muito importante que acontece agora em 2018 e que a CMMC faz parte é o Fórum Mundial da Água, que vai acontecer no Brasil pela primeira vez. Haverá um evento legislativo, o senhor é coordenador desse evento. O que vai ser esse fórum e qual é o papel do Parlamento, da CMMC, do Senado nesse fórum? Olha, eu participei dos últimos dois, um na França e outro na Coreia do Sul, inclusive acompanhado do atual governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, num deles, e com o hoje chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que foi colega que foi junto nos dois. Eu acho que é tirando a questão do clima, ou junto, associado a ela, a questão da água é fundamental. As Nações Unidas estão trabalhando isso de maneira muito séria. O Conselho de Segurança Nacional da ONU se reuniu em junho, agora em junho de 2017, no Conselho, para discutir acesso à água, porque nós temos perto de 1 bilhão de pessoas no planeta, dos 7, que não têm acesso à água devido, que seria pelo menos 20 litros de água para cada habitante no planeta. E também as Nações Unidas, no Conselho de Segurança da ONU, disse, olha, em 2030, 40% dos habitantes do planeta vão ter problema com água, e a água vai gerar conflito entre países, porque a água precisa ser compartilhada nos rios, nos reservatórios, a água de superfície. E o Brasil tem os 2 maiores reservatórios de água subterrânea, o aquífero Guarani e o outro maior ainda, que é o maior do mundo, que é o aquífero Alter do Chão. Então, o Brasil, pela primeira vez, nós vamos ter um Fórum Mundial da Água, o 8º, no hemisfério sul, e sediando aqui no Brasil, modesta parte eu também ajudei para que viesse, e vamos ter uma ação parlamentar. Eu espero que o Congresso do Brasil tenha a responsabilidade de chamar representantes do parlamento do mundo inteiro para debatermos a agenda parlamentar vinculada ao clima e vinculada à garantia da vida, porque a água é vida. Então, para mim, é uma honra estar presidindo esse grupo. Nós criamos uma subcomissão na Comissão de Relações Exteriores e agora, em 2018, a primeira audiência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal será para debater o que vai ser discutido no Fórum Mundial da Água, que é compartilhando água. Senador, o senhor diria que essa situação que nós vivemos hoje no país, de racionamento de água, a capital do país tem racionamento de água, o Rio São Francisco passa por uma situação difícil, os reservatórios estão em níveis historicamente os mais baixos. Como combater isso? Isso já é consequência dessas mudanças climáticas e qual a gravidade desse assunto aqui no Brasil? Olha, é a materialização da mudança climática. A ação do homem, seja por conta do processo de industrialização, padrão de produção e consumo, alterou o ambiente de equilíbrio que o mundo vivia. Mas também a ação do homem em relação aos recursos naturais foi destruidora. Da Mata Atlântica, por exemplo, só restaram 6% desse bioma tão importante. Só temos 6% de floresta original. E, consequência disso, o Rio Doce morrendo e o Rio São Francisco morrendo. Não se trata de compartilhar água que está dando problema lá no Nordeste, não é nada disso. É que a água está sumindo, porque você desmatou todas as nascentes, você tirou as florestas protetoras, as matas ciliares, daí a importância da implementação do novo Código Florestal, que vai recompor pelo menos perto de 25, 30 milhões de hectares. Que é um tema que a CMMC debateu também. Que eu debati, que eu fui relator junto com o senador Luiz Henrique, para que você possa imaginar
o número e grandeza disso. Só o Vale do Rio Doce, segundo estudos do Instituto Terra, do Sebastião Salgado, tem 350 mil nascentes. Agora, quantas mil nascentes tem o Rio São Francisco? E o Rio São Francisco está diminuindo o volume de água, está tendo menor geração de energia, mas está tendo menor volume de água para a agricultura e menor volume de água para abastecimento. Qual é a solução para isso? Recompor as nascentes, cuidar melhor dos nossos recursos hídricos e, com isso, um país que tem 12% da água doce do planeta, como o Brasil, tem que ter responsabilidade de fazer a boa gestão desses recursos. E a coisa muito importante também nesse fórum é o reuso da água. Você não pode tratar a água como um recurso que você desperdiça. Então tem que tratar e reutilizar a água, entender que é um recurso escasso no planeta e que, dizem os especialistas, os analistas das Nações Unidas, deverá ser a motivação dos conflitos armados entre países. Você tem 270 rios e lagos no mundo, segundo a ONU, que são mais que binacionais. Tem que ter regras. Um rio que nasce num país vai até o outro. Aqui mesmo no Brasil, nós temos Itaipu. Ali tem uma geração de energia que envolve Argentina, Paraguai e Brasil. Mas isso é um conflito quando esse recurso ficar escasso. Então, as Nações Unidas têm prevenido que nós devemos construir a paz no mundo, fazendo a melhor distribuição da água, estabelecendo legislação que possam, de fato, evitar conflitos. E o Fórum Mundial de Águas, agora aqui no Brasil, é uma oportunidade que nós temos do Brasil assumir um certo protagonismo. E o Senado Federal, eu estou ajudando a organizar para que possamos ter uma presença na agenda parlamentar, que todo fórum estabelece. Pelo menos vamos ter 1 ou 2 dias que vamos estar discutindo com parlamentares do mundo inteiro o que os parlamentos devem fazer para que a mudança do clima não passe dos 2 graus, com sua agenda, e o que é que nós devemos fazer para que a água seja compartilhada, que seja garantida como um direito da pessoa humana. Para encerrarmos essa entrevista, eu queria uma análise do senhor no seguinte sentido. O senhor participa de vários fóruns internacionais e percebe, tecnicamente, a gravidade dessa questão, da falta de água. O senhor acha que esses fóruns, o parlamento, têm conseguido mostrar para a sociedade a gravidade do tema? Ou a nossa população ainda não tem consciência do que está acontecendo? Olha, nós moramos em Brasília. Nós estamos vendo a situação do Rio São Francisco, nós estamos vendo a situação de São Paulo, com escassez de água, Brasília também. Eu acho que a pressão está vindo, inclusive, de fora para dentro. O parlamento é que não pode se atrasar nessa. Não pode ficar votando medidas que agravam a situação. Não pode ficar querendo votar aqui ações para descumprimento da legislação, da fiscalização, do ponto de vista do respeito ao meio ambiente. Não precisa ser radicalizado, como alguns fazem. É uma defesa que até prejudica, porque radicalizam demais e aí termina que danificam a implementação do respeito, do cuidado que a sociedade deve ter com a proteção do meio ambiente. Eu acho que tem que ser uma coisa pedagógica, onde haja uma conscientização da sociedade. Os governos precisam entender que nós estamos diante de algo que nós não temos precedente na história. Alterar a temperatura do planeta, ter que trabalhar adaptação, é caríssimo. As Nações Unidas dizem que para cada $1 investido na prevenção de desastres naturais, você deixa de gastar 7 outros. Depois que tem um desastre natural, não tem governo que tenha dinheiro para repor. Então, é disso que nós estamos falando. Cidades vão desaparecer se a temperatura passar de 2 graus no mundo. E um bioma como a Amazônia, um país como o Brasil, que tem um clima bem equilibrado, será um dos primeiros a sentir os efeitos da mudança climática. E o regime de águas tem muito a ver com o equilíbrio da vida no planeta. Então, o Brasil está bem no centro desse debate. Eu espero que o parlamento também, que o grau de consciência nosso, agora em 2018, seja levando em conta que ou nós encontramos o caminho do desenvolvimento sustentável, do consumo responsável, da relação harmoniosa entre homem e natureza e de políticas públicas que crie um ambiente de harmonização da vida no planeta, ou nós vamos pagar muito caro com isso. Volto a repetir, a nossa geração talvez seja a última que pode fazer alguma coisa para que a vida no planeta não corra risco. Senador, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. Bom, nós agradecemos também a sua companhia. Você pode acompanhar na programação da TV Senado os balanços de todas as comissões permanentes, de todo o trabalho realizado em 2017.
Você também é nosso convidado a ir lá na página da TV Senado e rever essa e outras entrevistas. Nosso endereço é senado.leg.br/TV. Até a próxima.